Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, né, que a gente tá gravando aí pro grupo, pro Techuvá. E para quem não me conhece, eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. E nós temos um grupo, né, no WhatsApp de leitura e meditação da Bíblia, ele se chama Techuvá. É um grupo que tem me ajudado a perseverar na leitura das Escrituras, a buscar mais conhecimento, a meditar naquilo e são textos que são colocados ali, os vídeos, tem áudios, os irmãos nos ajudam ali a ver por um outro ângulo alguns versículos que às vezes chama atenção, né? Chama atenção para cada um e tem sido algo extraordinário que tem acontecido na minha vida e eu acredito que na vida de todos que participam ali conosco. Então, antes de começar a falar sobre o capítulo 10, eu quero orar com vocês, amém? Pai de amor e de bondade, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai, que tu nos permite de te conhecer, Senhor, e provar de ti, Senhor, através das Escrituras. Senhor, enche, Senhor, o nosso coração com mais de ti, Senhor, que cada vez que a gente leia, Senhor, os capítulos, que isso nos transforme, Senhor, e que nos dê ainda mais fome e ainda mais sede de ti, Senhor. Que a gente não consiga, Senhor, passar um dia sem a leitura das Escrituras, papai. Eu te agradeço, Senhor, por poder ler a Bíblia, por poder falar de ti, por poder colocar na internet, por poder, Senhor, propagar e falar daquilo que tu tens enchido o meu coração, tens enchido o coração de cada irmão que participa aí conosco. Obrigada, Senhor. Guarda cada um de nós, guarda quem vai ver esse vídeo e que ele alcance muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amores. A gente vai ler agora o Evangelho de Jesus, né, segundo Lucas, é o capítulo 10, amém? Então aqui Jesus, ali no capítulo anterior, Jesus enviou os 12 apóstolos, agora ele está enviando mais 72 discípulos, né? Então Jesus já tinha dado as instruções ali para os apóstolos, para os 12, aqueles que eram mais próximos dele, né? E daí agora ele está enviando os demais discípulos que estavam ali acompanhando ele. E algo muito interessante, porque ali no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim, né? Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Então, olha só que importante a gente sempre andar com alguém, né? A gente, na nossa caminhada, a gente sempre precisa do outro, né? A gente precisa do outro para nos acompanhar, para orar, para interceder, para nos dar força, para nos fortalecer. E também isso, o outro também precisa de nós, né? Da nossa oração, do nosso fortalecimento, né? Ajudar a ver de uma outra forma, às vezes, alguma situação, alguma prova, né? Que a gente está passando. Então, é muito importante. E eu te aconselho, né? Se você não tem uma pessoa com quem você possa falar, não uma pessoa que você possa falar qualquer coisa, né? Mas uma pessoa que você possa contar e que tenha certeza que vai receber instruções de Jesus, né? Uma pessoa que tenha conhecimento da palavra, que ande com o Senhor. Então isso é muito importante para cada um de nós. É importante nós termos alguém, né, que nos aconselhe conforme a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. No versículo 2, ele fala algo muito importante, né? Que fala assim, ó, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Olha só, né? Realmente, né? A seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. Que a gente possa orar sempre pelos irmãos que já estão fazendo a obra, que já estão, né, no Senhor, que já estão ajudando outras pessoas, né? E que a gente também ore por mais,
né? Para que esses que estão sendo despertados, para que venham e tenham compromisso com o Senhor, né? Porque é muito importante a gente estar com o Senhor, né? Ter esse compromisso com Ele, querer, né? Obedecer e buscar Ele e fazer e com isso a gente leve mais pessoas a Jesus, né? Eu sempre falo, né? Para os aqui da minha casa, eu sempre falo que a gente não tem discípulos para nós, a gente precisa sempre apontar para Jesus, porque o discípulo não é nosso, mas é de Jesus. Então a nossa missão é essa, né? Apontar a Jesus. Mas que a gente precise, que a igreja de Cristo entenda que nós temos um compromisso com o Senhor, né? Que a gente precisa se comprometer com Ele, realmente buscar Ele e realmente, né, levar Jesus para as pessoas aí que ainda não conhecem, né, o Senhor. Amém? Então vamos lá. No 3 ele fala assim, ó. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Então que a gente entenda, né? A gente já sabe isso, mas que a gente tome a consciência de que talvez na caminhada não vai ser fácil, né? Às vezes vai ter um contratempo, às vezes vai ter dificuldade, sim, mas a gente não pode esquecer que o Senhor ele está conosco em todo o tempo. Então que a gente tome consciência disso, que a gente entenda que a dificuldade faz parte da caminhada também. Não é porque começou a ficar difícil que eu preciso desistir, não é de Deus, não. É aí que a gente precisa permanecer. Amém? Então vamos lá. Então Jesus ele deu essas mesmas instruções ali, né? Na hora que a gente vai ler os versículos para frente, ele deu essas mesmas instruções lá atrás para os discípulos, né? Para que não levassem nada, não levassem nenhuma muda de roupa a mais. Então, né? Novamente eu quero, né, frisar isso, para que nossa confiança ela esteja no Senhor. Toda a nossa confiança esteja no Senhor, né? Que a gente não precisa de nada além daquilo que a gente já tem, né? Aquilo que a gente já tem na nossa mão, Ele usa aquilo que a gente já tem na nossa mão, né? Ele tá me usando aqui com o meu celular, que eu posso fazer os vídeos, posso postar na internet, alcançar, né, muitas pessoas. Ele usa, né, a Bíblia que eu tenho, o caderno que eu tenho, a caneta que eu tenho, tudo isso que eu já tenho, Ele usa para a obra dele. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Então vamos lá. Depois eu quero ler com vocês o versículo 10 que vai falar assim: mas se uma cidade se recusar. E assim, e também assiste os meus vídeos que eu faço. O nome é Pietro Destemido canal e tem vídeo quase igual desse e também tem alguns outros. Tem de reagindo meme de 2023. Amém? E também tem outro que eu pendurei meus bonecos e 2 que eu li a Bíblia. Então assiste lá, dá o like, se inscreve no dela e no meu. E também tem o do Iago. Tá bom, beijo. É isso aí, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a continuar no caminho do Senhor, né? Então vamos lá. No 10 fala assim: mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. Então, não é por meio de força que a gente vai convencer as pessoas para aceitarem Jesus, para obedecerem a Jesus, para seguir no caminho de Jesus, né? É pela nossa oração, é pelo Espírito Santo, né? Então, se alguém não quer receber, né? Não quer, amém, tudo bem, não sou eu que vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer. Eu posso sim continuar orando pelaquela pessoa, amém? Então vamos lá. Agora o 16 vai falar assim, ó. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Então a pessoa ela não está te rejeitando, ela está rejeitando ao Senhor, né? É muito mais sério do que isso, né? Então que a gente tenha essa consciência em nós, esse entendimento, para que a gente possa orar, né? Se arrepender por essa pessoa e pedir ao Espírito Santo para que entre, que destrua, né? Toda a fortaleza que impede com que ela enxergue o Senhor, amém? Vamos lá, no 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. E no 19.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Olha só essa parte do versículo. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o meu nome está registrado lá no livro, né, no livro da vida. O nome dos meus irmãos que estão vendo esse vídeo, que também estejam, o nome dos meus filhos, dos meus familiares. Senhor, obrigada, Pai. E que a gente entenda que essa é o maior motivo da nossa alegria, né, de nós estarmos, né, o Senhor veio, nos resgatou para estar com Ele. E quando a gente ainda estiver passando por algo triste, por algo, por dificuldades, né, que o Senhor já falou que a gente vai passar, que a gente pode passar, que a gente lembre disso, né, mas que a gente tenha essa alegria no Senhor, que a gente tire, né, a alegria das coisas, né, sei lá, são tantas coisas, né, que nos cercam, mas que a nossa alegria ela não esteja nisso, mas que a nossa alegria ela esteja no Senhor, porque nós estamos com o Senhor, porque Ele está em nós. Amém? Que isso que a gente renove essa certeza todos os dias, que a gente, quando a gente talvez ficar aí um pouquinho desanimado, que a gente possa lembrar disso. Amém? Em nome de Jesus, né? Então vamos lá. No 20 agora. Não, no 22 ele fala assim, ó. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, olha só, né? O Senhor, sim, Ele tem segredos, e Ele escolhe revelar, né? Ele escolhe a quem revelar. Então, que, né, louvado seja o Senhor, que Ele tem escolhido a mim, tem escolhido a você, para desvendar os segredos dele. Amém? E o 23. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. E eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Olha só, né? Então a gente, né, tem esse entendimento do Senhor Jesus. A gente, né, pode ler sobre ele, pode ler as maravilhas que ele fez, e muitos queriam ter visto e não puderam ver, né? Então vamos lá. Depois ali, mais pra frente, ele vai falar sobre a parábola do samaritano. E essa parábola, ela me ensina sobre o cuidar do outro, né? O cuidar do outro, porque aquele samaritano, ele não simplesmente arrumou, que já é algo muito bom, né? Cuidou ali das feridas, enfaixou. Ele não fez só isso, mas ele realmente pegou aquela pessoa, né? Imagine na dificuldade de pegar uma pessoa, de colocar numa carroça. Ele levou até o estabelecimento, ele deixou recursos financeiros para aquela pessoa ser cuidada. E, né, depois ele disse, se precisar de mais, eu volto e pago. Então, mentalizem isso, não mentalizem a palavra, mas imaginem isso, imaginem essa cena, você fazendo isso, né, o cuidado extremo que ele teve, né, ele lavou os ferimentos, ele cuidou daquilo, ele levou a pessoa até um lugar para que ela, não deixou ela jogada lá. Então, trazendo isso para os nossos dias de hoje, que quem o Senhor ele aproxima de nós, que a gente tenha esse cuidado especial, né, esse cuidado de realmente estar ali, de ter essa compaixão pela pessoa, né, realmente mudar aquela história dela, mudar aquele momento dela, que a gente cuide, né, daqueles a quem o Senhor nos aproxima com zelo, com amor, né, que o Senhor ele nos dê. Eu tenho orado por isso, né, para mim, para que o Senhor ele me dê os olhos dele, meus ouvidos dele, para que o coração dele principalmente, né, para que eu cuide daqueles a quem ele tem me aproximado com o cuidado que ele quer que eu cuide, né? Então que eu deixo esse ensinamento para vocês, essa meditação, né, para que a gente tenha essa consciência e perceba, será que a gente está fazendo de acordo com como o Senhor quer que a gente faça, ou a gente faz só um pouquinho ali
e depois deixa e a pessoa que se vire, né? A gente precisa se atentar a isso, né? Então vamos lá. Depois ali o Senhor ele vai e visita nele Marta e Maria e é um versículo bem famoso, né, que as pessoas falam sobre Marta e Maria, né? Então que nós possamos ser, né, mais como Maria e menos como Marta. Que a gente entenda, né, quando o Senhor nos chamar, que a gente realmente largue tudo o que a gente está fazendo e realmente vá para os pés dele e receba aquilo que ele está ali ansioso para nos proporcionar. Amém? Eu falo isso, né? Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre os meus. Declaro isso também sobre cada um de vocês. Que vocês são como Maria. Que no momento certo, quando o Senhor chama, vocês largam tudo o que estão fazendo e vão aos pés dele. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus amores, estes são os meus comentários. Tem muito mais aqui nesse capítulo. Mas eu não vou falar sobre tudo porque eu vou deixar essa delícia aí com vocês, Espírito Santo. Que cada um de vocês tenha, né, a revelação da medida que vocês se entregam e que a gente possa viver aquilo que o Senhor está nos ensinando. Amém, igreja? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.